Tem uma lição muito importante que as pessoas precisam entender sobre intervenção estatal na economia, seja nas empresas, seja com estatais, com juros, com preços, com regulações, o que for. Deixa eu contar uma coisa pra vocês, eu sempre fui fascinado por literatura fantasiosa, especialmente fantasia mágica, esse tipo de coisa, também eu já fui mágico profissional, então né, casa. E o que acontece é que em literatura fantasiosa, em ficção, assim, de maneira geral, quando você coloca magos no mundo, você precisa colocar um freio neles, porque senão por que eles não conquistariam o mundo, certo? O autor sempre tem esse problema, e é curioso você ver os freios diferentes que eles colocam. O mais estranho é Harry Potter. Harry Potter não tem um freio, certo? Mágica é de graça. Paf, você faz as coisas. O meu economista interno não aceita isso. Como assim? Por que eles não conquistam o mundo? Então, porque eles não querem. É uma coisa meio... Mas enfim, em Star Wars você tem a força. Você pode usar ela pra ficar mais forte, pra ficar mais poderoso e tudo mais, mas a força contra-ataca. Só que é uma coisa que demora uma... puta era pra vir, às vezes um cara faz uma cagada, o outro paga, um monte de gente que não tem nada a ver fica envolvida no meio, é uma coisa estranha. Você tem vários, por exemplo, em Eragon, você tem o que acontece? Quando o cara faz magia, ele usa a energia interna dele. Então se ele fizer mágicas muito complexas, ele se cansa, ele fica exausto, e se ele tentar fazer uma coisa fora da habilidade dele, o cara pode se matar, inclusive. E o meu mecanismo favorito, na verdade, que é muito importante você entender, é do World of Darkness, que é um RPG que tem vampiro, lobisomem, etc, e tem magos. E quando magos fazem uma magia, eles estão distorcendo a realidade, eles estão distorcendo a natureza. E o que acontece? A realidade tem um caderninho com o teu nome nele e uma conta. Toda vez que um mago faz alguma coisa para distorcer a realidade anota: ah, beleza, não, você pode fazer com que esse rio vá para lá, sem problema. Mas vai ficar uma conta aqui, tá? Ah, você pode... Ou, digamos assim, tem uma coisa pegando fogo, você quer que pegue mais fogo. Tá bom, você vai alterar, não é muito não, mas vai ter um preço, tá? E esse é o paradoxo. Isso vai sendo somado, isso vai sendo armazenado, até que eventualmente, né, como um RPG, né, você rola dados, eventualmente você vai ter uma rolagem muito ruim de dados, e aí a conta chega, o boleto chega, quer dizer, todas as alterações que você fez na natureza agora vão ser pagas. Então, de repente, o cara vai tentar dar um tiro com uma arma, a arma explode na cara dele, ou sei lá, a bala ricocheteia e volta nele, ou ele acerta um amigo dele, alguma coisa. Coisas ruins acontecem pra equilibrar. Quer dizer, é um RPG muito bom pra ilustrar o fato de que não existe almoço grátis e que de toda distorção tem uma conta que volta eventualmente, não imediatamente, mas você não pode distorcer a realidade e achar que vai ficar por isso. A conta vem. E isso é uma lição profunda sobre intervenção estatal na economia, especialmente porque eu falo de crises dos Estados Unidos, de problemas na Europa, problemas nos Estados Unidos, etc, porque especialmente na última década, o que aconteceu? Eles embarcaram, Europa, Estados Unidos, Japão, China, embarcaram no maior experimento de distorção e manipulação monetária, de controle via bancos centrais, de keynesianismo loucão, nem umas coisas bizarras assim. E não é possível que você ache que isso não vai ter nenhuma consequência, porque como que a economia funciona? O que é o mercado? O mercado ele não é uma coisa, um agente, um ser, um ente. Ele não é. Ele é o conjunto, ele é o agregado das decisões de todos os indivíduos. E os indivíduos reagem a incentivos, eles reagem às regras do jogo, eles reagem a preços, etc. E se você deixar eles irem, se você deixar a natureza aí, não tentar fazer nenhuma magia em cima disso, ela vai formar alguma coisa. Ela vai formar o mercado vai formar alguma coisa que vai refletir a necessidade dos indivíduos. Quando você tenta fazer uma mágica em cima, se você tenta fazer uma intervenção, alguma loucurona em cima, o que acontece? Bom, pois bem, você vai mudar os incentivos e os indivíduos vão começar a agir em cima desses incentivos. Quer dizer, você começa a armar uma conta. Você cria uma fantasia, uma magia, as pessoas começam a agir como se mágica fosse real, e eventualmente isso não é mais sustentável. Por quê? Porque não tem como se fazer isso. É o exemplo que o Mises dá de distorção do preço do leite, por exemplo. O governo vai lá e controla o preço do leite. Bom, se ele controla o preço do leite para baixo, de repente produzir leite não é mais lucrativo, e os produtores de leite vão parar de fazer isso. Aí você vai ter que subsidiar eles com o dinheiro dos outros. Pronto, começou a festa. Ou você vai ter que subsidiar o preço da ração, ou o preço de vaquinhas para produzir leite, ou o preço de equipamento, tudo. Você vai ter que... E isso vai gerar outras distorções. Então você vai ter que sempre fazer coisas novas. Quando você distorce a base monetária, quando o governo americano, por exemplo, viu o Banco Central americano, viu o Fed, começa a imprimir dinheiro para comprar títulos, beleza, vocês jogaram juros para zero. Massa! Agora as pessoas vão começar a agir como se fosse realidade que juros no mundo são zero, eles não existem. Então elas vão se endividar fantasticamente, é o tema do vídeo de ontem, né? Elas vão se endividar fantasticamente. E eventualmente isso vai acabar, porque o que acontece? A inflação vai disparar, você tem que fechar essa armadilha e todo mundo vai se ferrar.
Não tem como você falar, não, a gente vai fazer uma mágica e daí nunca vai dar errado nada. Se isso fosse possível, não ia existir crise econômica. Se isso fosse possível, a União Soviética ia estar dando certo. Se isso fosse possível, o comunismo ia funcionar. Se isso fosse possível, o keynesianismo ia funcionar. Não funciona. Não é o que a gente vê. O que a gente vê é quem que está produzindo riqueza? Livre mercado. É isso que a gente vê. Isso que é a evidência empírica do mundo. Então tem alguma coisa distorcida aí, mas ainda assim esses governos insistem nessa mágica. E quando você vê nos últimos 10 anos, é 10 anos de tentativas de mágicas para todo lado. Com uma conta gigantesca armada em cima. Essa é a lição fundamental. Toda intervenção vai ter uma conta que vem depois. E quando você olha para a pilha de intervenções que foi feita na última década, você olha e fala, mano, a conta que vai vir disso vai ser gigantesca. O BNDES no Brasil fez toda aquela festa, fez a mágica de juros negativos. Quer dizer, o que acontece? Bom, o juro do BNDES é, digamos, 4%, a inflação é 6%, ou seja, se você pegar o dinheiro e fizer nada e pagar o juro, você ganha dinheiro, porque a inflação é maior que o juro. E, inclusive, existem fundos do governo que pagam mais que a inflação, ou seja, você tira dinheiro do governo, do BNDES, empresta de volta para o governo, né, compra título de dívida dele, então você empresta a 4, compra juros do governo a 12 e embolsa 8 de juros de diferença. Pô, e todo mundo começou a fazer isso. Um monte de gente começou a fazer isso, um monte de gente começou a fazer loucuras. Até que a realidade veio. Até que eventualmente deu uma rolada de dados ruim e a conta bate. Quanto maior a distorção, maior a conta que virá. Claro, você pode sempre tentar consertar uma mágica com outra mágica. É isso que você pode fazer, inclusive, no World of Darkness, né? Esse RPG de magos. Você fala, não, eu vou me ferrar com o paradoxo. Não, vamos fazer uma mágica aqui pra consertar. Beleza, você faz uma mágica pra tentar evitar que a conta chegue. Tá bom. Só que agora a conta ainda existe e ela aumentou. Eventualmente, o paradoxo fica tão grande que alguma coisa dá errado, você só explode. Pronto, acabou. Morreu. Acabou. E é isso que aconteceu, por exemplo, na crise de 1929. Você teve décadas de intervencionismo crescente nos Estados Unidos, uma década antes da crise de 29 de massiva manipulação monetária e POF, deu na crise de 29. O que foi a crise de 2008? Massiva manipulação no mercado via manipulação de juros. Era subsídio para um monte de coisa de hipoteca, era juro baixo pra caramba por causa das loucuras do governo Bush, era um monte de despesa, beleza, bolha pra todo lado. Até que a inflação tá disparando, né? Vamos subir juro de volta, estourou tudo e vai pro chão. E agora a gente tem a mesma coisa. O Brasil é a mesma coisa, mesma fantasia. São várias fantasias, são várias tentativas de governo achando que vai fazer várias mágicas estilo Harry Potter, sem consequências. Eu só vou soltar uns abada que drava aqui na economia, vai tudo bombar e nunca vai dar errado. Vai. Mágica não é de graça. Esse que é o problema que eu sempre tive com o livro do Harry Potter. Mágica não pode ser de graça. Tem custo. E o custo é a conta do que vem depois. A gente está no maior intervencionismo de mercado dos últimos 10 anos. Essa vai ser uma conta muito grande. Enfim, por esse vídeo é isso.